Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Capítulo à Parte. Eu sou o Edson E eu sou a Gabriele. e hoje vamos embarcar numa viagem pela história e pela arte do Barroco, um período que marcou profundamente a literatura, a pintura e a arquitetura e a música. Nosso objetivo é explorar de forma detalhada o que foi o Barroco, suas origens e como ele se refletiu em diversas áreas do conhecimento. Exato, Edson. Hoje vamos abordar desde a história do movimento até as principais características, passando por autores fundamentais e uma análise minuciosa de uma obra exemplar. Preparem-se para um conteúdo repleto de detalhes e curiosidades que vão enriquecer seu conhecimento sobre o Barroco. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa jornada. Para compreender o Barroco, precisamos voltar no tempo, ao final do século XVI e início do século XVII na Europa. Esse período foi marcado por uma reação direta ao equilíbrio e à ordem do Renascimento. Enquanto o Renascimento exaltava a razão, a harmonia e as proporções clássicas, o Barroco abraçou a complexidade, o exagero e a ambiguidade. A emergência do Barroco está intimamente ligada às crises religiosas que varriam o continente. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, abalou os alicerces da Igreja Católica, provocando uma divisão que não apenas questionava dogmas, mas também o papel da fé na vida do homem. Em resposta, a Igreja lançou a Contra-Reforma, que usava a arte de maneira grandiosa para reconquistar os fiéis e reafirmar sua autoridade. E nesse cenário, o Barroco surge com uma língua que dialoga com a incerteza e o conflito, o medo da condenação eterna, a efemeridade da existência e o drama existencial. Os artistas barrocos buscavam traduzir essa turbulência interna e externa por meio de contrastes marcantes, como a oposição entre luz e sombra, vida e morte, e o terreno versus o divino. No Brasil, o movimento ganha contornos próprios com a colonização portuguesa. Em 1601, a publicação do poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, marca o início da literatura barroca nacional. Aqui, as influências europeias se misturam com as realidades e os desafios da vida colonial, formando uma identidade única que dialoga com o cenário de exploração e conflito cultural. E essa transformação na arte não aconteceu de forma isolada. Ela refletiu o clima de incertezas do período, onde as estruturas políticas e religiosas estavam em constante disputa e as transformações sociais criavam um ambiente propício para manifestações extremas. Esse pano de fundo histórico é fundamental para entender o caráter apaixonado e contraditório do Barroco. Vamos agora analisar o contexto mais amplo no qual o Barroco se desenvolveu. A Europa dos séculos XVI a XVIII vivia um turbilhão de eventos, guerras religiosas, disputas políticas e transformações econômicas que afetavam tanto a vida pública quanto a privada. Esse ambiente de tensão e mudança foi essencial para o surgimento de uma arte que refletisse todas essas contradições. Além da reforma e da contra-reforma, é importante destacar que a expansão marítima e as descobertas geográficas abriram portas para novas formas de pensar o mundo. O contato com culturas diversas e a própria dinâmica do comércio global influenciaram a mentalidade das pessoas, fazendo com que os artistas se voltassem para temas que iam além do meramente religioso ou clássico. No contexto europeu, os conflitos e a violência das guerras contribuíram para a percepção de que o mundo era um lugar cheio de incertezas e dualidades. Essa visão pessimista e dramática foi incorporada no Barroco, que procurava expressar não apenas a beleza, mas também a miséria e a efemeridade da existência. Já no Brasil, o cenário colonial impunha uma realidade de exploração econômica e social, onde a religião tinha um papel central na organização da sociedade. Os padres jesuítas, responsáveis pela catequese e educação dos indígenas,
também deixaram sua marca na cultura literária, utilizando a linguagem barroca para transmitir ensinamentos e fortalecer a fé. Portanto, tanto na Europa quanto na América, o Barroco se desenvolveu como uma resposta a uma época de intensas transformações. A arte não podia mais ser vista apenas como uma celebração do belo, mas sim como um meio de expressar as angústias, as contradições e a busca incessante por sentido em meio ao caos. Vamos agora mergulhar nas características que definem o Barroco. Uma das marcas mais notáveis é o dualismo. Os artistas barrocos viviam num constante embate entre o mundo material e o espiritual. Essa tensão se manifesta em uma estética que valoriza os contrastes: luz versus escuridão, ordem versus caos, beleza e feiura coexistindo de forma surpreendente. Dentro desse dualismo, encontramos duas tendências principais na literatura barroca: o cultismo e o conceptismo. O cultismo aposta em uma linguagem altamente elaborada, repleta de metáforas, antíteses e hipérboles. Essa técnica tem o objetivo de impressionar e confundir, criando um texto que é ao mesmo tempo belo e enigmático. Já o conceptismo é voltado para o jogo de ideias. Aqui o autor utiliza uma argumentação precisa e lógica, mesmo quando se trata de temas que à primeira vista parecem intransponíveis. Essa técnica era muito usada nos sermões, onde a ideia central precisava ser defendida com argumentos contundentes e bem estruturados. Além disso, o barroco é marcado por um forte pessimismo existencial. Os escritores e artistas refletiam sobre a brevidade da vida e a certeza da morte, frequentemente destacando a efemeridade das conquistas humanas e o caráter passageiro da existência. Esta visão gerava um clima de melancolia e, ao mesmo tempo, uma busca por transcendência espiritual. E não só isso, vale ressaltar o uso intenso de figuras de linguagem. A riqueza de recursos como a metáfora, a antítese, o paradoxo e a hipérbole criam um efeito dramático, tornando o texto não apenas uma mensagem, mas uma experiência estética e emocional. Essa mudança de artifícios linguísticos é uma das razões pelas quais o barroco ainda fascina e intriga leitores até hoje. Portanto, o barroco não é apenas um estilo, mas um reflexo de um tempo de incertezas e contradições. Ele nos convida a enxergar a complexidade do mundo, onde o belo e o trágico caminham lado a lado. Agora vamos falar sobre os nomes que marcaram o barroco e deixaram um legado duradouro na literatura. Um dos mais emblemáticos é Gregório de Matos, assim como nós tínhamos falado anteriormente, conhecido popularmente como Boca do Inferno. Sua poesia sátrica é famosa por criticar a hipocrisia social e religiosa da época, utilizando um humor ácido e uma linguagem direta, mas sempre com um fundo de reflexão sobre os conflitos humanos. Outro nome que não podemos deixar de mencionar é Padre Antônio Vieira. Seus sermões, repletos de argumentação conceptista, não eram apenas discursos religiosos, eles eram verdadeiras peças de oratória e retórica. Vieira utilizava uma estrutura lógica, refinada para expor críticas sociais e defender valores éticos e morais, influenciando profundamente a sociedade colonial. E claro, não podemos esquecer de Bento Teixeira, o autor do poema Prosopopeia, que é considerado o marco inicial da literatura barroca no Brasil. Sua obra abriu caminho para que os escritores nacionais se inspirassem nos mesmos dilemas e estéticas que movimentaram o cenário europeu, adaptando-os à realidade do nosso país. Cada um desses autores traz uma perspectiva única sobre o barroco. Enquanto Gregório de Matos critica com veemência os absurdos do poder e da religião, Padre Antônio Vieira utiliza a pregação para mobilizar e convencer seu público.
E Bento Teixeira marca a transição do Renascimento para o Barroco, abrindo caminho para uma nova era na literatura brasileira. E entre as obras que definem o espírito do Barroco, o Sermão da Sexagésima, de Padre Antônio Vieira, se destacou de uma forma impressionante. Esse sermão é exemplo perfeito do uso do conceptismo e da retórica barroca para convencer e emocionar. No Sermão da Sexagésima, Vieira não se limita a pregar a fé. Ele constrói um argumento complexo e bem estruturado, que questiona a eficácia de uma pregação superficial. Utilizando metáforas poderosas, ele compara a fragilidade da condição humana e a solidez dos ensinamentos divinos, ressaltando a necessidade de uma fé profunda e consciente. A obra é repleta de passagens que exploram o dualismo inerente ao barroco. A luta entre a razão e o sentimento, entre o bem e o mal, cada frase é pensada para provocar reflexão. E a estrutura do sermão é cuidadosamente construída para que cada argumento se conecte de forma lógica e emocional com o ouvinte. Essa obra não só reafirma a habilidade retórica de Vieira, mas também mostra como a literatura barroca podia ser um instrumento de transformação social e espiritual. O sermão, além de ser um manifesto religioso, é também uma crítica social, utilizando a arte da persuasão para despertar o espírito crítico dos ouvintes. Agora vamos aprofundar a biografia e a obra do nosso autor de destaque, Gregório de Matos. Nascido na Bahia em 1636, Gregório de Matos logo demonstrou um talento natural para a poesia, misturando o erudito com o popular. Sua educação incluiu estudos em Portugal, onde teve contato com as correntes artísticas e intelectuais da época, e isso moldou sua visão crítica e irreverente. Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno, justamente por sua postura confrontadora. Ele não poupava críticas à corrupção, à hipocrisia religiosa e aos abusos do poder. Em suas poesias satíricas, ele usava o humor ácido, uma linguagem direta para denunciar as injustiças e os paradoxos da sociedade colonial, criando um retrato vívido de uma época marcada por extremos. Sua obra é vasta e diversificada. Ele escreveu poesias religiosas, líricas e satíricas. Nos seus sonetos satíricos, por exemplo, encontramos uma crítica mordaz aos costumes e às instituições, enquanto em seus poemas religiosos, ele expressa a dualidade da fé, a esperança de redenção e o temor do pecado. A sua capacidade de transitar entre o sagrado e o profano faz dele um dos maiores expoentes do barroco brasileiro. Além da sua produção literária, a vida de Gregório de Matos é repleta de episódios que refletem a complexidade do barroco. Viveu num tempo de intensas disputas políticas e religiosas, e suas experiências pessoais, como as viagens entre Bahia e Portugal, contribuíram para a formação de um pensamento crítico e multifacetado. Seu legado vai além da poesia, ele se tornou um símbolo da liberdade de expressão e da resistência contra a opressão, sendo lembrado até hoje como um ícone da cultura brasileira. Gregório de Matos conseguiu, através de sua escrita, capturar a essência de um período em que o drama humano se expressava em todas as formas de artes. Sua vida e sua obra são estudadas por historiadores e literatos, que veem nele a síntese perfeita dos contrastes e da intensidade do barroco. Em resumo, a trajetória de Gregório de Matos é um verdadeiro espelho do barroco, cheia de contradições, de questionamentos profundos e de uma crítica feroz à sociedade. Sua biografia e seu legado nos mostram como a arte pode ser uma forma de resistência e de transformação social, e como a literatura pode expressar de forma única os anseios e angústias de um povo. E assim concluímos nosso mergulho pelo universo do barroco. Hoje vimos como esse movimento surgiu, como refletia as contradições de um mundo em crise e como, através de uma estética única, ele expressava o conflito entre o terreno e o divino. Revisitamos da história do barroco, o contexto turbulento da época, suas características marcantes e conhecemos os principais autores que marcaram essa era. Discutimos ainda o impacto do Sermão da Sexagésima e nos aprofundamos na biografia de Gregório de Matos, um dos maiores ícones da literatura barroca brasileira. Se você gostou, curta, comente e se inscreva no nosso canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo capítulo à parte.